Estamos começando então aqui, prova da UERJ Vestibular Estadual 2024, exame discursivo de biologia, provinha delícia. Vamos lá. Galera, questão de número 1. A gente já começa com uma questão que pediu algumas coisas, mas uma delas aí embolou a cabeça da galera, tá? Então vamos lá. Durante a espermatogênese, um espermatócito primário com 36 cromossomos entra em divisão celular normal para a produção de gametas. Então, olha lá o que ele está falando, espermatócito primário. Aí ele vai pedir, nomeie esse tipo de divisão celular e identifique em que fase dessa divisão, qual fase, né? Ocorre a separação das cromátides irmãs. Em seguida, indica o processo celular que possibilita tal separação e, então, em seguida, indique o processo celular que possibilita tal separação e quantos cromossomos serão encontrados na célula ao final dessa fase. Muito bom, galera, olha só. Para começar, ele está falando aqui de um tipo de gametogênese, que é a espermatogênese, né? Relembrando como é que tudo começa. Toda gametogênese começa sempre com células germinativas, beleza? Então, essas células germinativas, que são células que a gente tem já no nosso corpo, elas começam a sofrer mitoses, beleza? Sofrem mitoses e originam aqui o que a gente vai chamar, nesse caso daqui, né, como é uma espermatogênese, de espermatogônias. Espermatogônias. Ou, para os íntimos, as gônias apenas. E aí, o espermatozoide passa aqui por uma fase de crescimento. Nessa fase de crescimento, é a fase de acúmulo de vitelo, de reserva nutritiva. Aqui no espermatozoide não rola muito, por quê? Porque ele tem que ser pequeno, ágil, então ele não pode ficar acumulando vitelo. Ele deixa isso para o óvulo, tá bom? E aí passa, então, a acontecer o que se espera ali de uma célula. Ah, detalhe, depois que ela cresce, ela passa a ser chamada, então, de espermatócito 1, o espermatócito primário. Beleza? Nesse momento daqui, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui a ocorrência da meiose, beleza? Sendo que a meiose, ela tem duas divisões, tá? Meiose 1 vai originar aqui os espermatócitos secundários, beleza? Os espermatócitos 2, beleza? E depois a meiose 2 vai originar, aqui ó, meiose 2, vai originar as espermátides. Beleza? Ah, Mara, não seria espermatozoide, não? São as espermátides. Para virar espermatozoide, aí eu tenho que rolar aqui uma especialização. Qual? Aí a célula tem que ganhar o acrosoma, tem que ganhar aqui o flagelinho, beleza? Então tem que passar ainda por uma etapazinha ali de especialização. Ok? Beleza, tranquilo, bonito. Depois que a gente entende isso daqui, aí agora a gente tem que ter a outra visão, que é pensar nas divisões celulares, tá? Aqui tem mitose, aqui tem meiose, se você reparar, beleza? A gente sempre fala assim, os gametos são gerados por meiose, porque, de fato, ali, a maior parte, né, e a parte mais relevante da formação do gameta é a meiose. Mas tem mitose aqui também. Qual é a diferença, então, da mitose para a meiose que te faria identificar esse processo? Primeiro, que mitose gera células idênticas à célula-mãe, tá? E não é isso que a gente quer quando a gente quer produzir um gameta. A gente quer células diferentes da célula-mãe. A célula-mãe vai ter um número de cromossomos e o gameta, no final, tem que ter metade do número de cromossomos, ok? Por quê? Porque a gente tem que juntar o gameta masculino com o feminino para formar um indivíduo, então, que tem um número original. Então, por exemplo, nós temos 46 cromossomos, beleza? Os nossos gametas têm que ter só 23. Por quê? Porque quando eu juntar o meu espermatozoide com o óvulo da minha mulher, tem que formar um ser de 46 cromossomos, beleza? Então, por isso que a gente reduz a metade do número de cromossomos na meiose. Então, se eu estou falando de gameta, eu estou falando aqui de meiose, tá? O tipo de divisão. Agora, toda divisão celular, seja mitose ou meiose, tem fases. Quais são as fases? Prófase, prófase, metáfase
Só para a gente relembrar, tá? Anáfase e telófase. Sei que alguns de vocês já estão bem craques nisso daqui, mas só para a gente alinhar e eu ter tranquilidade que todo mundo domina. Olha só, antes de entrar na divisão celular, rola uma etapa que a gente chama de intérfase, né? No ciclo celular. E na intérfase, o que, que a gente tem? 3 fases. Fase G1, fase G2 e fase... Oh, perdão, fase G1, fase S, pulei a S aqui, e fase G2. Na fase S, ocorre o quê? Duplicação do DNA, a replicação, ok? Legal, então quando inicia a divisão celular, a gente já está com o material celular aqui duplicado. O que, que vai acontecer aqui nessas etapas? Na prófase, a gente primeiro, o núcleo da célula tem que se desfazer, ok? Por quê? Nesse caso daqui, eu tenho que fazer com que o material genético que está aqui dentro migre para os polos. Como é que ele vai migrar se ele estiver preso no núcleo, né? Então, o núcleo se desfaz, os cromossomos vão ficar super condensados para facilitar essa migração, e a gente vai puxar, então, depois de um tempo, esses cromossomozinhos aqui para os polos, tá? Mas, por enquanto, o que, que vai acontecer antes disso tudo? Vai condensar os cromossomos, o núcleo se desfaz, e para a gente puxar isso, a gente vai precisar começar a formar aqui uma ponte de proteínas que a gente vai chamar de fuso acromático. Então, vai formar o fuso acromático. Quando chega na fase de metáfase, né, a gente vai alinhar esses cromossomos todos aqui no centro da célula, ok? Para se preparar para poder justamente, na fase de anáfase, separar esses serizinhos aqui, né? Essas moléculas aqui. Como é que acontece essa separação? Da seguinte maneira, galera. Um cromossomo, ele, neste momento daqui, está sendo formado por 2 cromátides, unidas por uma estrutura chamada de centrômero. Beleza? Centrômero. O que vai acontecer é que o cromossomo ele vai se ligar ao fuso através do seu centrômero. Então, essas proteínas que formam o fuso acromático vão ficar ligadas aqui ao centrômero do cromossomo. Se eu quiser separar, por exemplo, as cromátides irmãs, tá? Esta cromátide desta cromátide, o que, que eu tenho que fazer? Primeiro, romper o centrômero, beleza? Segundo, essas proteínas aqui do fuso começam, então, a puxar os cromossomos. Essas proteínas elas vão começar a se encurtar e vão seguir aqui na direção dos centríolos, que são essas estruturazinhas aqui formadas por microtúbulos que formam o fuso em si, beleza? Então, essas fibras vão começar a se encurtar ali em direção aos centríolos e puxar as cromátides irmãs que tiveram já os seus centrômeros rompidos. Aí, isso tudo acontece aqui na fase de anáfase, tá? Então, vai ficar isso aqui. As cromátides irmãs vão sendo puxadas, ok? Sendo que, depois, na telófase, o que eu tenho que fazer? Refazer o núcleo, tá? Os cromossomos já estão divididos, não precisa do fuso acromático, ele se desfaz, e aí vai rolar aqui o que a gente chama de citocinese, que é a separação ali dos citoplasmas, tá? Essas são 4 etapas mais comuns. Porém, quando a gente fala de meiose, tem meiose 1, meiose 2. Qual a diferença de uma para outra? A principal diferença é que na meiose 1, o que a gente separa são cromossomos homólogos. Homólogos. E não cromátides irmãs. Só na meiose 2 é que a gente vai separar cromátides irmãs. Beleza? Então, quando ele fala assim, durante a espermatogênese, espermatose primária, com divisão celular, tal. Nomeie esse tipo de divisão, meiose, ok? Identifique em que fase dessa divisão ocorre a separação das cromátides irmãs. Então, é lá na meiose 2, mais especificamente em qual etapa? Na anáfase, nesse caso, na anáfase 2. Beleza? Tranquilo? Então, nós identificamos ali a fase. E aí ele pede, em seguida,
indique o processo celular que possibilita tal separação. Gente, o que leva à separação, então, ali, dessas cromátides irmãs? É o rompimento do centrômero e o encolhimento das fibras do fuso, beleza? Então, são esses dois processos ali que vão fazer com que ocorra essa separação das cromátides irmãs. Isso tudo ainda aqui na fase de anáfase. Agora, galera, olha só, né? Tem uma coisa que essa pergunta final aqui pega todo mundo, tá? Ele fala assim, em seguida, indique o processo celular que possibilita a separação e quantos cromossomos serão encontrados na célula ao final dessa fase. Qual fase? A fase de separação das cromátides irmãs, ou seja, ao final da anáfase 2. É isso que ele quer saber, tá? Ele não pediu ao final da meiose, ela pediu ao final da fase de anáfase 2. E aí aqui, posso apagar isso tudo aqui, galera? Se alguém quiser tirar print, aí depois tira print logo, que eu vou apagar isso tudo aqui, só para explicar uma coisa para vocês, tá? Até aqui, alguma dúvida, gente? Tá tudo de boa? Todos entenderam tudo que eu falei? Legal. Então, deixa eu apagar isso tudo aqui agora. Deixa eu descartar isso tudo e vamos de novo aqui. Vamos lá. O que eu quero, então, que vocês entendam aqui agora? É o seguinte. Quando eu passo ali pela fase S, ele diz aqui que o espermatócito primário está com 36 cromossomos, tá? Vamos imaginar o seguinte. Se eu tenho aqui um certo número de cromossomos, vamos pegar a espécie humana como exemplo e depois eu vou para essa daqui para a gente exemplificar. Nós temos 46 cromossomos. O que significa isso, né? Que nós temos 23 pares de cromossomos, porque nós somos uma espécie diploide, tá? Então, nós temos 23 tipos de cromossomo. Para cada tipo, eu tenho 2 cromossomos. Então, vamos imaginar que isso aqui seja o cromossomo do tipo 1. Quando a gente passa pela fase S, tá? Quando a gente passa pela fase S, vou botar aqui, fase S agora. O que acontece? Duplicação do material genético. Então, eu pego esse cromossomo aqui e duplico. Esse outro cromossomo aqui e duplico. Aí tu pensa o seguinte, Mário, então se a gente tinha 46 e eu dupliquei, eu fiquei com 92, né? Na verdade, não. Você vai continuar com 46. Por que eu vou continuar com 46? Porque nesse caso daqui, eu fiz o seguinte, eu vou pegar esses 2 cromossomos aqui, e não vou chamar de cromossomo, eu vou chamar de cromátide, beleza? Então, eu vou chamar de cromátide, são as cromátides irmãs, e vou uni-los através de um centrômero. Então, o que eu passo a chamar de cromossomo agora é essa estrutura aqui. São as 2 cromátides unidas por um centrômero. Então, se eu tinha 46 cromossomos, passei pela fase S, eu continuei com 46 cromossomos, só que agora cada um com 2 cromátides. Beleza? Eu dupliquei o material genético, a quantidade de material genético, mas não aumentei o número de cromossomos, ok? Quando chega, então, lá na primeira meiose, na fase 1, o que a gente faz? A gente separa esses cromossomos homólogos, beleza? Só para todo mundo entender o que é cromossomo, o que é cromátide. Beleza? Então, olha só. Legal. Separei isso daqui lá na meiose, ok? E aí, depois, o que eu vou fazer? Isso aqui foi na meiose 1. Agora, na meiose 2, na anáfase 2, o que eu vou fazer? Eu vou, então, separar as cromátides irmãs. Vai vir uma para cada lado, tá? Só que, quando a célula está em anáfase ainda, eu já separei em 2 células? Não. Eu estou nessa fase aqui em que eu puxei as cromátides irmãs para cá e puxei as cromátides irmãs para cá. Então, o que acontece? Se eu estou aqui, né, nessa etapa aqui, meu espermatócito primário, ele está com 36 cromossomos, né? Quando ocorre ali essa divisão, eu ainda estarei com 36 cromossomos nesta estrutura toda.
Quando é que eu vou passar a ter, nesse caso aqui, né, 18 cromossomos para um lado, 18 cromossomos para o outro? Quando rolar a próxima etapa, a etapa de telófase. Aí eu separo os citoplasmas, aí sim, aí eu vou ter 18 para um lado, 18 para o outro. Nesse momento aqui, eu tenho os 36, beleza? Ah, Mário, eu ainda estou embolado numa coisa, ó. Aqui tinha, vamos dizer que aqui eu tinha lá meus 36 cromossomos. Separei, né? Separei esses cromossomos aqui, beleza? Vieram para duas célulazinhas aqui bonitinhas, ok? Ok. Depois eu separo aqui as minhas cromátides. Cada cromátide agora aqui, se isso daqui era um cromossomo, né? Isso aqui, no final, vai passar também a ser chamado de cromossomo. Beleza? Então, se eu tinha 36 cromossomos aqui, eu... aliás, né? Perdão. Aqui, eu vou ter metade, porque eu vou separar. Cada uma dessas aqui, eu sei que é um cromossomo. Mas aqui, como elas estão unidas, eu vou ter o conjuntinho de duas cromátides formando um cromossomo. Quando eu separo, aí sim, cada um vai ser um cromossomo independente. Por isso que aqui, quando eu separo, se ela vai ter só metadezinha, eu vou dizer que ela tem 18. Agora, nessa etapa daqui, eu ainda não separei, que era a etapa que ele queria, tá bom? Eu não separei, eu puxei cada uma para um lado, mas as células ainda não se dividiram. Por isso, se eu tinha 36 cromossomos, eu continuo aqui ainda com 36. Ao final da telófase, eu teria 18 e 18, tá? Não é o caso aqui, porque ele pediu ao final desta fase, qual fase? A fase de anáfase. Tranquilo? Ficou claro para todo mundo? E aí, Ana Clara, que chegou aí depois. Tudo bem, Ana? Carol também chegou aí depois, né? Não sei se cheguei a falar com Carolzinha. Enfim, então, foi. Primeira questão matada, galera. Questão boa para revisar aí essa questão de divisão celular. E também essa parte de espermatogênese que de vez em quando aparece aí na específica, ok? Vamos lá. Questão de número 2, então. Que então foi o gabarito, né? Meiose, anáfase 2. Qual é o processo celular que separa, né? Divisão dos centromas e encurtamento do fuso acromático. E 36 cromossomos. Olha lá. Vários protozoários parasitas penetram no corpo por meio da saliva de insetos que se alimentam de sangue. É verdade, galera. Ó, os insetos chamados de hematófagos, né? Hematófagos são os insetos, então, que se alimentam de sangue e por isso transmitem doenças, tá? A maioria é mosquito, mas a gente tem muitos outros também que não são mosquitos, como por exemplo, e até outros que não são insetos, né? Por exemplo, quando eu pego ali um carrapato que transmite febre maculosa, é também um vetor que se alimenta de sangue, mas que não é um inseto. Mas tem os insetos, a gente vai ter lá mosquito, flebotomínio, aí tu tem culex, né? O mosquito culex, o mosquito Aedes aegypti, mosquito anófeles, enfim. Então, todos eles transmissores ali de doenças pelo fato de serem hematófagos. Aí ele fala, um protozoário parasita específico, então, já falou aqui que é protozoário. Aí eu sempre falo para vocês, tem 4 doenças causadas por protozoários importantes. Quais são essas 4 doenças? Malária, que é transmitida pelo anófeles, leishmaniose, que é transmitida pelo flebotomínio, doença de Chagas, que é transmitida pelo barbeiro, que também é um inseto, mas não um mosquito, é um percevejo, tá? E toxoplasmose, que é fezes de gato, não tem um vetor, beleza? Então, tem 3 possibilidades aqui. Aí ele fala, porém, que causa determinada doença não se aloja nas glândulas salivares do inseto transmissor, e sim em sua cavidade intestinal. Aí ele pede, identifique a doença transmitida por este inseto e aponte 2 medidas profiláticas que podem ser utilizadas para evitar sua transmissão. Galera, olha só, de todos os que eu falei, você tinha aqui 3 opções então, né? Anófeles, transmissor da malária, transmite aqui o plasmodium, que é o agente causador. Você tem aqui o flebotomínio, beleza? Que é o transmissor da leishmaniose, que é causado pela leishmania, tá? E você tem aqui
né, o barbeiro, que eu também posso chamar, né, pode aparecer aqui, ó, triatomínio, beleza? Por conta da principal espécie que transmite, que é o Triatoma infestans, tá? Triatomínio. Então, tem esses três. Esses dois aqui transmitem sempre pela picada, né? Não tem jeito. Então, de fato, o parasita vai estar na saliva deles. Agora, o barbeiro, eu sempre falo para vocês, ele não transmite através da picada, né? O barbeiro, ele é um insetinho que vai transmitir sempre aqui através da sua... Deixa eu só... Estou tentando desenhar um barbeiro aqui, né? Mas não tenho... Está muito igualzinho, não, né? Mas ele vai transmitir aqui, ele tem um aparelho bucal bem grande, ele de fato vai se alimentar de sangue, ele é chamado de barbeiro porque ele pica a face das pessoas, porém o barbeiro, ele elimina suas fezes, beleza? E as fezes do barbeiro é que contém o parasita. Por quê? Porque o Trypanosoma cruzi, que é o agente causador da doença, né, o agente etiológico, ele se instala no intestino do barbeiro, tá? Ele se liga a uma membrana que existe dentro do intestino, chamada de membrana perimicrovilar, e lá ele passa a morar, ok? Então, quando o barbeiro se alimenta, o intestino dele não é lá dos mais compridos, né? O sangue que entra empurra a bosta aqui, ó. E aí ele caga no prato que comeu, ele vai fazer, eliminar as suas fezes ali no rosto da pessoa, a pessoa depois acaba coçando aquilo ali quando acorda, né, vai, esfrega, e aí o tripanossoma entra pelo local da picada, né? Mas o tripanossoma em si estava nas fezes. Ou esfrega aqui, ó, na mucosa ocular, e ele entra pela mucosa ocular, tá bom? Então, identifique a doença de Chagas, tá? Ou também chamada de tripanossomíase, tá? E aponte duas medidas profiláticas que podem ser utilizadas. Então, as medidas profiláticas terão relação sempre com o barbeiro. Primeira coisa que a gente lembra quando fala de doença de Chagas é que o barbeiro, ele é um insetinho, né? Um percevejo, que gosta muito de viver em casas de pau a pique. O que é uma casa de pau a pique? Eu não sei se algum de vocês aqui já viu. Eu vi muitos quando eu fui no Maranhão. São casinhas feitas de barro e madeira. Então a galera pega umas madeirinhas assim, né? E vai colocando essas madeirinhas entrelaçadas e taca barro aqui. Então não é uma parede lisinha, como uma parede de alvenaria, de drywall, né? É uma parede cheia de buraquinhos, de frestas, onde o barbeiro se instala. E aí ele acaba chegando na residência das pessoas e, quando tem oportunidade, se alimenta delas, tá? O barbeiro tem um monte de reservatório no ambiente selvagem, muitos mamíferos selvagens, mas se tem facilidade de estar no ambiente da casa, ele vai se instalar. Então, uma das profilaxias é o quê? Substituição de casas de pau a pique por casas de alvenaria, tá? Isso já seria uma coisa interessante. Ou qualquer outra coisa relacionada a impedir que o barbeiro chegue no indivíduo ou se alimente do indivíduo, que é o quê? Uso de telas em portas e janelas, combate ao barbeiro, né, com inseticidas, uso de repelente, tá? Então, qualquer uma dessas medidas poderia ser aceita ali, ok? Show! Questão tranquila, não vou me estender nela. Ó. Doença de Chagas, tripanossomíase, duas medidas, utilização de telas, mosquiteiros, construção de casas de alvenaria, eliminação de habitações feitas de pau a pique e utilização de inseticidas, eliminação do vetor do inseto. Show? Então, essa é uma questão também direta, objetiva e boa, ok? Vamos lá para a questão de número 3. Questão de número 3 foi uma questão de genética muito interessante. É algo que quem já teve gatos dessa cor aqui, eu já tive uma gatinha dessa cor, né, vai entender bem o que a questão está falando. Olha só. Considere apenas os seguintes genes dentre os vários envolvidos na determinação das cores de pelos de gatos. E aí ele colocou aqui, ó, gene XBzão dá a cor laranja para o pelo. Beleza? Então, isso aqui, ó, XBzão. Ok? XBzinho dá a cor preta. Beleza? Então, aqui, ó, XBzinho nessa parte aqui, ó. E S, manchas brancas. Beleza? E aí ele manda o seguinte, ó. Sabe-se que, enquanto os dois primeiros genes são ligados ao cromossomo X,
ou seja, né, isso daqui se trata de uma herança sexual. Vamos começar a dar nome aqui aos bois, né? O gene SS localiza-se em um cromossomo autossômico, cuja forma recessiva S', não produz manchas brancas, beleza? Então, olha o que a gente sabe aqui, gente, que você tem dois conjuntos de genes, né? Um que é o X e o outro é que é o S, né? Beleza? Então, você tem XBzão, XBzinho, como possibilidades aqui, e aqui Szão, Szinho. Ok? São os genes que tem ali que determinam a cor da pelagem, tá? E aí ele manda, sabe-se que também que fêmeas não quiméricas com padrão cromossômico normal apresentam sempre um dos cromossomos X inativado na forma de um corpúsculo de Bar. Então, aqui você tinha que lembrar, o que é o corpúsculo de Bar? É comum, né, a gente encontrar células femininas que têm dois cromossomos X com um deles inativo, beleza? Agora, pensa aqui comigo. Vamos pegar um indivíduo aqui que seja heterozigoto para esse conjunto de genes aqui. Então, se ele é XBzão, XBzinho, deveria expressar qual cor de pelagem aqui? Deveria expressar a cor laranja, né? O heterozigoto. Por quê? Porque se ele é heterozigoto, ele tem aqui uma característica dominante, um gene dominante. Então, é ele que vai expressar cor laranja. Porém, entretanto, todavia, né, qual seria a opção de ter um gato com a cor preta? Né? Seria eu ter aqui um XBzinho, XBzinho. Aí ele teria a cor preta, um gato todo preto. Só que, se eu tenho a possibilidade de inativar um cromossomo X, que é isso que é o corpúsculo de Bar, num indivíduo que é heterozigoto, vamos dizer que aqui seja XBzão, beleza? E aqui eu tenho um XBzinho. Quando este daqui estiver ativo, nas células em que este alelo aqui, o Bzão, estiver ativo, o gato vai ter cor laranja. Mas se em outra célula o X inativado for o Bzão, vai sobrar quem? O Bzinho, o XBzinho. Então, nesse caso, nestas células dessa parte do corpo do animal, ele vai ter cor preta. Beleza? Então, ele pode ter as duas cores ao mesmo tempo, preto e o laranja, mesmo tendo um gene dominante e outro recessivo, no mesmo indivíduo? Pode, porque o corpúsculo de Bar pode inativar, em algumas partes do corpo, o cromossomo dominante, e em outros, o cromossomo que tem o alelo recessivo. Beleza? E ele pode ainda ter manchas brancas? Pode. Por quê? Porque ele pode ter também o alelo Szão. Então, aqui você tem o Szão. Por isso que gatas fêmeas podem ter até 3 cores. Você olha lá uma gata de 3 cores, você já sabe que é fêmea. Ah, Mário, mas o macho não pode ter genótipo tricolor, não? Olha só, como é que o macho vai ter genótipo tricolor se ele não tem como inativar um cromossomo X? Entende? Ele só tem um. Então, o macho vai ser XBzão Y, ou ele vai ser XBzinho Y. Não tem como inativar. Ou ele vai ter somente a cor preta, ou somente a cor laranja. E ele pode ter duas cores, na verdade, né? Com relação a esses alelos aqui, ele só vai ter ou cor laranja ou cor preta. Não tem como ter as duas ao mesmo tempo. E pode ter mancha branca, tá? Então, se o gato, por exemplo, for XBzão, Y, Szão, ele vai ser o quê? Ele vai ser laranja de manchas brancas. Beleza? Lá vai ser laranja e branco. Vai ter duas cores. Se ele for XBzinho, Y, Szão, ele vai ter o quê? Preto e branco. Ah, Mari, se ele fosse XBzão, Y, Szinho, Szinho. Aí o que ele seria, galera? Aqui, vamos dizer que é Szão, mas pode ser Szão, 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 Szinho. Tanto faz, tem que ter um Szão aqui, né? Então, ele aqui seria o quê? Se ele fosse XBzão, Y, Szinho, Szinho. Ele seria todo laranja.
beleza? Nesse caso aqui, ele seria apenas laranja, porque o Szinho, ele diz aqui, não produz mancha branca. Então, ele seria todo laranja, beleza? E se fosse XBzão, Y, Szinho, todo preto, tranquilo? Então, quando ele pede o seguinte, olha, aponte os possíveis genótipos de uma fêmea tricolor. Vamos lá, fêmea com 3 cores, ela pode ser o quê? Tá? XBzão, ela pode ser XBzão, né? XBzinho, Szão, beleza? Concorda comigo? Tá? Ela tem que ter a possibilidade de ter, né, ali a cor laranja, para isso ela precisa de um XBzão. Ela precisa ter a possibilidade de ter o Bzinho, né, a cor preta, e precisa ter a possibilidade ali de ter as manchas brancas, tá? Então, XBzão, XBzinho, S, tá aqui na nossa opção, né? Só que ela pode ser SS, Szão, Szão, ou pode ser Szão, Szinho. Tanto faz, porque ele é um gene dominante. Então, os possíveis genótipos que a gente vai ter são XBzão, XBzinho, Szão, Szão, ou XBzão, XBzinho, Szão, Szinho. Foi, galera? Tranquilo? Todos conseguiram acompanhar aqui o pensamento? E aí, depois, quando ele pede, explique ainda por que machos de padrão cromossômico normal não são tricolores. Eu já expliquei, porque como eles têm apenas um cromossomo X, ele só vai ter ou sempre a cor laranja possível, ou sempre a cor preta possível, nunca os dois ao mesmo tempo, tá? Então, tá lá a nossa resposta, o padrão de genótipos, e aqui a explicação. Os machos apresentam apenas um cromossomo X. Assim, só podem ter cor laranja, preta e malhada, ou seja, laranja e branco, ou preto e branco, beleza? Então, ele só pode ter cor laranja, cor preta ou cor malhada, laranja e branco ou preto e branco, tá? Mas nunca tricolor. Foi, galera? Tranquilo? Uma questãozinha de genética boa, hein? Foi boa essa questão. Questão de número 4, vamos lá. Diversos vegetais são capazes de produzir novas espécies na natureza a partir de uma população de indivíduos distribuídos por uma mesma área, tá? Uma população numa mesma área pode produzir novas espécies. Quando a gente fala de produzir novas espécies, a gente está falando de especiação, ok? E nós conhecemos... Só um instantinho, a Ana Clara fez uma pergunta aqui. Mário, teria problema na resposta citar que apenas fêmeas possuem 2 cromossomos X? Então, não teria não, tá? Porque ele coloca aqui, ó, os machos apresentam apenas um cromossomo X. Se você justificasse, né, na verdade, porque aqui o que ele está falando? Os machos apresentam apenas um cromossomo X e depois ele continua. Então, ele, por conta disso, só pode ter cor laranja, cor preta ou malhada, tá? Eu acho que se você colocasse assim, ó, apenas fêmeas têm 2 cromossomos X, logo o macho nunca vai poder ter as 2 cores ao mesmo tempo, fica mais fechadinho, tá bom? Nunca vai ter o laranja e o preto ao mesmo tempo. Eu acho que fica mais fechadinho, porque aí deixa claro que você entendeu o que você está falando, tá bom? Eu acho que aí dá mais um fechamento, beleza? Voltando então aqui na questão 4. Olha só, ele fala sobre produzir novas espécies na natureza, numa população, numa mesma área. Existem 2 tipos de especiação, né, galera? A alopátrica e a simpátrica. Existem mais, né? Tem a parapátrica também. Mas essas 2 aqui são as mais cobradas nos vestibulares. A alopátrica é sempre que surge numa população uma barreira geográfica. Beleza? E a simpátrica é quando essa especiação ela acontece e os indivíduos não estão separados geograficamente, eles estão na mesma área. Beleza? Eles estão em simpatria. Nesse caso daqui, ele diz que é a situação que está acontecendo essa aqui, é da especiação simpátrica. Beleza? Aí ele fala, isso pode ocorrer por meio do aumento do número total de cromossomos de alguns indivíduos na geração seguinte. Então, quando ele pede, nomeie a especiação descrita acima, está feito. Especiação simpátrica.
que é aquelas em que os indivíduos estão numa mesma área. E ele fala, e também o tipo de alteração cromossômica observada no conjunto dos cromossomos desses indivíduos. Olha só, minha gente. Existem dois tipos de alterações numéricas, tá? De cromossomos. A gente tem o que a gente chama de aneuploidia. Aneuploidia. Beleza? Que é quando eu altero o número de um cromossomo apenas. Beleza? Então, por exemplo, quando eu falo assim o indivíduo ele tinha 46 cromossomos, mas por conta de uma mutação, ele passou a ter 47. Por exemplo, síndrome de Down, o indivíduo que tem a trissomia do cromossomo 21. Então, ao invés de 46, ele tem 47 cromossomos. Eu estou falando de uma aneuploidia. Nesse caso daqui, não foi o que aconteceu. Não foi uma aneuploidia. Na verdade, nesse caso, o que aconteceu foi um aumento do número total de cromossomos. Ok? Então, nesse caso daqui, eu vou ter o que a gente chama de euploidia. É o aumento do número total de cromossomos. Ou seja, se o indivíduo ele era 2N e passou a ser 3N, significa que ele passou a ter um cromossomo a mais de cada tipo, não de apenas um tipo. Entende? Então, ele aumentou ali no número total. Em cada tipo de cromossomo, ele aumentou em um. Ou ele passou a ser de 2N, passou a ser 4N. Beleza? Então, eu tenho ali uma euploidia. Mas quando você foi na resposta da banca, não tinha euploidia. Tá? Você reparou que a resposta da banca foi o quê? Poliploidia. E aí tu falou, ai, Mário, mas eu poderia ter colocado euploidia, eu tinha que ser poliploidia? Então, eu, Mário, considero que se você colocasse euploidia, a banca teria que aceitar. Mas, Mário, é a mesma coisa poliploidia e euploidia? Não é a mesma coisa. Na verdade, a poliploidia é um tipo de euploidia. Beleza? Então, você vai ter aqui a euploidia é quando você altera o número total de cromossomos. Só que você pode alterar para mais ou pode alterar para menos, entende? Então, se esse indivíduo ele era 2N e passou a ser 3N, 4N, 5N, ele passou a ser poliploide, beleza? Agora, se o indivíduo era 2N e ele passou a ser N, ele passou a ser haploide, beleza? Haploide, ou também, isso daqui vai ser chamado de haploidia, beleza? Vamos chamar assim, haploidia, ou também chamado de monoploidia. Opa, perdão, fiz besteira aqui, mudei o tipo de visualização. Caraca, como é que eu volto? Quero voltar para o que eu estava. Volta! Meu Deus! Calma aí, estou botando legenda, estou fazendo um monte de coisa, só não estou voltando para o estado que eu estava. Calma aí, como é que eu faço isso, gente? Deve ser aqui. Não, não foi aqui. Eu apertei alguma coisa sem querer. E aí eu entrei nesse modo que eu não sei sair. É tipo Caverna do Dragão a parada, né? Tu entra e tu não sabe se vocês não entenderam essa porque... Deixa eu ver. Ah, pronto, descobri. Então, aí, galera, voltando. A euploidia, então, ela pode ser uma monoploidia, beleza? O indivíduo alterou o número total de cromossomos, alterou, mas para menos. Ou uma poliploidia quando ele altera para mais. Entenderam a diferença? Tá? Então, nesse caso, quando você olha lá o gabarito, você tem aqui, ó, poliploidia. Beleza? Poliploidia. Tá? E aí, tinha que explicar, né? Porque ele fala, em seguida, explique por que essa alteração pode favorecer a agricultura. Olha só, gente, eu estou aumentando a quantidade de genes, né? Então, a primeira coisa que vem à mente logo de cara é, se eu tenho mais material genético, eu consigo expressar mais genes. Logo, eu posso aumentar a produtividade da minha planta, beleza? Ela pode produzir mais proteínas, por exemplo. Show? A outra coisa que pode acontecer é que quando você, a partir de uma espécie, surge ali uma variante, você está tendo ali mais variabilidade genética, ok? E aí, do ponto de vista evolutivo, isso pode aumentar
a sobrevivência da espécie em caso de mudanças ali ambientais, beleza? Então, a banca ainda considerou algumas outras coisas, né? Ela botou, ó, a alteração produz plantas mais adaptadas ao ambiente, né? Isso daqui no caso de ser positivo, tá, gente? Porque pode acontecer isso e não ser bom para a planta, né? Mas nesse caso daqui, a gente pode dizer que seria uma vantagem se as plantas ficassem mais adaptadas porque ganharam mais cromossomos, ok? Ou também aqui, ó, reduz-se a manifestação de genes deletérios. Esse é interessante, porque se o indivíduo ele era, sei lá, azão-azinho, e vai cruzar com outro indivíduo azão-azinho, o que a gente vai ter aqui de possibilidade? Tem aqui uma possibilidade de 1/4 de aparecer um azinho-azinho, às vezes é um gene deletério. Agora, se o indivíduo é azão-azão-azinho, entende? Porque ele agora tem 3 cromossomos de cada tipo, então você tem mais azões aqui e vai dificultar o aparecimento desse azinho-azinho, beleza? Tranquilo? Então, a gente tem aqui essas possibilidades todas. Foi? Questão de número 4, acredito que tenha ido, matamos. Então, vamos para a questão de número 5, ok? Todos entenderam isso? Alguma dúvida? De boaça. Então, vamos nós, galera. Questão 5 é um gráfico clássico aqui da biologia, né? Aquele gráfico de porcentagem de saturação da hemoglobina, de afinidade da hemoglobina. O que esse gráfico mostra sempre, né? Ele está comparando sempre, num determinado teor de oxigênio, qual é o nível de saturação da hemoglobina. E aí eu sempre digo para vocês, e sempre dou esse exemplo, ó. Se eu tenho aqui, ó, uma hemoglobina com 4 sítios de ligações, né? Vamos botar 2 hemoglobinas aqui. E aí eu botei aqui oxigênio no ambiente. Tem aqui oxigênio, 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 um montão de oxigênio, beleza? Aí, galera, vamos dizer que essa hemoglobina aqui, nesse mesmo teor de oxigênio, se ligou a... Vou botar 3 hemoglobinas aqui, né? Já que tem 3 curvas. Vamos botar aqui, ó. Essa daqui, numa determinada taxa de oxigênio, se ligou aqui, ocupou todos os seus sítios de ligação. Ela está super saturada, beleza? Essa daqui ocupou 2 sítios de ligação, ok? E essa daqui, ocupou apenas um. Pergunto a vocês, qual dessas tem maior afinidade pelo oxigênio? Qual dessas quer mais o oxigênio? A1, A2 ou A3? Fala para mim, qual dessas tem maior afinidade, quer mais o oxigênio? A3? Ó, Ana Clara, a 3 se ligou a uma só, a um oxigênio só. A2 a 2 oxigênios e o 1 se ligou a 4 oxigênios. Beleza? Então significa o quê? Na verdade, quem quer mais oxigênio, ó, o Lucas falou ali, é a 1. Por quê? Porque ó, tem oxigênio no meio. Opa, vou pegar aqui o máximo que eu puder. Beleza? Então ela vai lá e pega um montão. É tipo a gente quando está em festa, sabe? Não tem aquela pessoa que foi para uma festa, chegou depois do trabalho cheia de fome, e tem outra pessoa que jantou antes de ir para a festa. Aí a pessoa que jantou antes de ir para a festa, ela não está com tanta afinidade assim pelos salgadinhos que vão passar. Então passa a mulher com a bandejinha, ela vai lá e pega um salgadinho, né? Por quê? Ela não quer tanto, ela não está com tanta afinidade. Então, ela não vai ocupar a sua mão com tantos salgadinhos, né? Não vai se saturar tanto, não vai ocupar os seus sítios de ligação. Agora, se eu estou esfomeado, meu irmão, a mulher passa, eu já pego logo, vai na técnica, pega um com essa mão, o outro com essa mão e 2 no meio. Então, eu ocupei todos os sítios de ligação da minha mão, eu saturei a minha mão porque eu captei um monte de salgadinho. É que nem isso aqui, né? Essa daqui não dá mole. Ela pega o máximo de oxigênio que ela quiser, que ela puder. Então, assim, quando eu comparo aqui, ó, num teor de 20 de oxigênio, tá? Eu tenho aqui 3 curvas. Essa curva aqui, de baixo, né? Ela está com 20 de saturação. Ou seja, ela está ocupando muito os seus sítios de ligação? Não. Então, significa o quê? Que ela não quer o oxigênio. Essa daqui demonstra o quê? Baixa
afinidade com o oxigênio. Ela não quer o oxigênio, ela quer se livrar do oxigênio. Essa curva daqui já está um pouquinho maior. Está batendo aqui, ó, próximo de 30, com 35, sei lá, né? Essa daqui já está com uma afinidade média. Ela até quer o oxigênio, tá ok, né? Mas não precisa de tanto. E essa daqui, meu irmão, essa aqui quer muito oxigênio. Essa daqui está batendo 50. É que está mais saturada, beleza? Ou seja, a que está com maior afinidade. Tá com maior afinidade. Ela quer bastante o oxigênio. Quando a gente observa isso e compara com o resto das informações do gráfico, o que a gente percebe? Aquela que está com baixa afinidade é que está com pH mais baixo, né? Então, significa o quê? Pô, se o pH está baixo, a hemoglobina não quer oxigênio. A hemoglobina vai se dissociar do oxigênio com mais facilidade, beleza? Se o pH está alto, é o contrário. A hemoglobina não vai soltar aquele oxigênio, que é esse caso aqui de cima. E se o pH está próximo ali ao pH do sangue, 7,4, você tem uma afinidade média, ok? E aí ele pede o seguinte, ó. Uma das curvas representa o que ocorre com o percentual de saturação da hemoglobina do sangue, que abastece um tecido com intenso metabolismo. Galera, intenso metabolismo. O que acontece com uma célula em intenso metabolismo? Essa célula ela vai produzir o quê? Bastante gás carbônico. Se eu estou com intenso metabolismo, vai ter bastante produção de gás carbônico. O gás carbônico, por sua vez, ele reage com quem? Com a água. E acaba formando o quê? Ácido carbônico, H2CO3, que pode se dissociar em bicarbonato e H+. Tanto o H+, quanto, né, aqui o ácido carbônico tendem a gerar uma acidificação daquele local específico. Beleza? Então, quando eu estou com um tecido com intensa atividade metabólica, o pH daquele local tende a cair. Só que olha só, se eu estou com intensa atividade metabólica, significa o quê? Que eu provavelmente estou fazendo muita respiração celular, estou consumindo muito oxigênio. E por isso que eu estou produzindo muito gás carbônico lá no ciclo de Krebs. Beleza? Logo, eu quero ou não quero que chegue mais oxigênio? Claro que eu quero. Eu quero que a hemácia, que passou lá pelo pulmão, capturou aquele oxigênio, está chegando ali no local que eu estou com intenso metabolismo, eu quero que ela solte aquele oxigênio. Por isso, ela precisa perder a afinidade. A gente já viu aqui, ó, que com baixa afinidade, o que acontece? Diminui a saturação, ou seja, o que está acontecendo aqui nesse caso? A hemácia está soltando o oxigênio naquele local, beleza? Então, queda de pH indica o quê? Produção de gás carbônico, de H+, ácido carbônico, significa o quê? Que está tendo grande atividade metabólica. Logo, estou precisando de oxigênio. Então, a queda do pH desloca essa curva para a direita, diminuindo a afinidade da hemoglobina com o oxigênio, e por isso ele libera o oxigênio, tá? Então, quando ele pede identifique essa curva, claramente para a gente é o quê? A curva C, justificando sua resposta, tá? E aí, a sua justificativa tem que levar em consideração as informações que estão aqui no gráfico, porque olha só como é que a UERJ colocou. Justificativa, né? O metabolismo intenso aumenta a produção de gás carbônico ou de H+, reduzindo o pH, né? Ou seja, você tem que levar em consideração que o que te fez identificar que era essa curva era um pH mais baixo, beleza? Um pH mais baixo. Tranquilo? E aí, isso te explicou por que você identificou a curva. Como é que você identificou? Eu identifiquei porque ela está mostrando aqui pH mais baixo, ela perde afinidade. Aí depois ele fala, explique ainda a importância desse deslocamento. Por que é importante, então, deslocar para a direita? Por que é importante perder afinidade, né? Nesse tecido que está com alta atividade metabólica? Porque quando perde afinidade, a hemoglobina disponibiliza o oxigênio para o músculo para que ele faça lá a sua respiração celular. Então tá aqui, ó. A redução da afinidade ou saturação da hemoglobina pelo oxigênio o libera mais facilmente para os tecidos, favorece a liberação
de gás carbônico dos tecidos para o sangue. Então, ele botou aqui 2 caminhos, né? Vai tanto entregar mais oxigênio, né? Como também favorece a liberação de gás carbônico dos tecidos para o sangue, porque também o gás carbônico, ele também é captado ali pela hemoglobina e transportado, né? Então, você poderia ir por essas 2 vias, beleza? Então, esse é um gráfico super importante, é um dos gráficos que eu sempre falo assim que são um dos mais importantes para o vestibular, tá? Então, tem que saber e dominar direitinho. Foi, galera? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Se ninguém manda nada, vamos agora então aqui para a questão de número 6. Olha lá. A diabetes mellitus do tipo 2 é uma condição clínica caracterizada pela elevada glicemia devido à resistência à ação do hormônio insulina. Olha só que interessante, gente. Temos 2 tipos de diabetes, né? Tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes do tipo 1 é onde o indivíduo não produz adequadamente o quê? Insulina. Beleza? E qual é o papel da insulina? O papel da insulina é fazer com que a glicose que está no sangue seja transportada para onde? Para o fígado, na forma de, vou botar aqui, na forma de glicogênio, seja formado ali o glicogênio dentro do fígado pela ação ali da insulina. Ou seja, a insulina vai estimular o que a gente chama de glicogenogênese, a formação do glicogênio, beleza? A insulina, que é um hormônio liberado pelas células beta do pâncreas, beleza? A diabetes do tipo 2, a questão já diz aqui, você tem um indivíduo com elevada glicemia, ou seja, nesse caso do tipo 1, a glicose não sai do sangue porque a insulina não está aqui para fazer esse trabalho. Sem insulina, não tem como mandar para a hepatose. Na do tipo 2, a alta glicemia, né? Ou seja, a glicose não sai do sangue, porque apesar de produzir glicose, o indivíduo ele é resistente à insulina. Beleza? Mário, como assim resistente à insulina? Porque olha só, a insulina, ela tem que chegar lá no hepatócito, na célula do fígado, e ela precisa se ligar num receptor. Beleza? Vamos dizer que isso aqui seja a insulina, ela precisa chegar aqui e se ligar no receptor. Mas e se essa célula não tem receptor? O que a insulina vai fazer aqui? Nada. Então, tu tem aqui a portinha para a glicose entrar. Essa portinha só abre se a insulina ligar no seu receptor. Se eu não tenho receptor, com a insulina eu não tenho onde ligar, entende? Então, nesse caso aqui não é falta de insulina, é resistência à insulina. O indivíduo ele tem insulina, mas ele não produz adequadamente receptores para a insulina, tá? Aí ele continua. A dapaglifosina é um dos medicamentos utilizados para o tratamento dessa doença, pois atua na inibição da atividade do cotransportador sódio-glicose no néfron, impedindo a reabsorção renal de glicose. E aí ele fala, nomeie a região do néfron em que ocorre a ação da dapaglifosina. Olha só, gente, essa questão dava para resolver de um modo mais direto e simples, com o conhecimento clássico que um aluno de ensino médio tem, ou dá para tentar entender algo um pouco mais. O que era o conhecimento clássico que você tinha que fazer, né? Todo aluno de ensino médio tem que entender o que é um néfron. Néfron é aquela estrutura, unidade filtradora que a gente vai encontrar lá no rim. No rim, então, tem vários néfrons, tá? O néfron, ele tem aqui a cápsula de Bowman, beleza? Que é uma região onde vão chegar os vasos sanguíneos, que vão formar aqui o glomérulo renal, beleza? Esse emaranhado de vasos sanguíneos aqui, que é o glomérulo renal. Na verdade, o que acontece? O rim, ele filtra o sangue, então todo o sangue do teu corpo tem que ficar passando por ali para ser filtrado, então muitos vasos sanguíneos chegam até o néfron. Chegou aqui, vai filtrar, vai passar para aqui o que a gente chama de filtrado glomerular, que é o líquido que passou pelo filtro e vem para onde? Para o túbulo contornado proximal. Daqui vai descer e vai começar aqui uma alça que a gente vai chamar de alça néfica ou alça de Henle, e aqui vai começar o que a gente chama de túbulo contornado distal. E depois um tubo coletor, ou ducto coletor, vai levar
o filtrado. O lance todo é que passa para o filtrado um monte de coisa. Tem coisa que a gente quer jogar fora, tem coisa que a gente não quer jogar fora. Então, por exemplo, o que a gente costuma reabsorver que a gente não quer jogar fora? Uma delas é glicose. Glicose é energia. Eu quero jogar glicose fora? Normalmente não. Então, normalmente eu vou reabsorver glicose aqui nos túbulos renais. Beleza? Então, normalmente a gente gasta energia até, faz transporte ativo aqui para reabsorver glicose aqui para os túbulos renais. Foi? Legal, né? Então, a gente vai reabsorver glicose e vamos reabsorver também bastante água. Eu não quero jogar água fora, beleza? Eu posso querer ou não, né? Mas a maior parte da água a gente reabsorve. Tranquilo? Foi. Legal, Mari, entendi. Então, o meu conhecimento básico já me diria que no túbulo contornado proximal é o local onde eu tenho maior reabsorção de glicose, tá? Agora, isso daqui é um conhecimento que a gente já tem, mas deixa eu só explicar para vocês rapidamente, porque ele fala assim, explique ainda a relação entre a ação desse medicamento e o controle da diabetes. Tem a explicação simples, olha só, o que o medicamento faz? Inibe a atividade do cotransportador sódio-glicose no néfron, impedindo a reabsorção renal de glicose. Isso daqui, tu tinha que saber o que era um cotransportador sódio-glicose? Não, mas tu tinha que ler isso aqui. Ele impede a reabsorção renal de glicose. Se ele impede a reabsorção renal de glicose, o que vai acontecer com essa glicose? Vai ser jogada fora na urina. Então, se você está com elevada glicemia, o que tu quer? Tu quer diminuir a glicemia. Tu toma o medicamento, ele vai fazer a glicose ser jogada fora na urina. Tu vai diminuir a glicemia. Esse era o objetivo total, beleza? Agora, só para elucidar esse mecanismo aqui para vocês. Vamos imaginar que eu vou pegar aqui um pedaço aqui do túbulo renal e vou dar um zoom, beleza? Quando eu dou um zoom, eu tenho aqui a célula epitelial que forma essa parede aqui, ó. Aqui essa parede, tá? A parede aqui é formada por células epiteliais. Então, eu peguei uma célula epitelial. Essa daqui, vou botar outra célula epitelial aqui e outra, pronto. Essa aqui é a parte interna, que a gente vai chamar de lúmen ou luz do túbulo renal. Essa parte aqui de dentro, ó, lúmen. Beleza? O que vai acontecer, gente? Eu quero que a glicose saia do túbulo renal, tá? Só que aí ele falou que eu tenho aqui um cotransportador de glicose. Olha só, nesse lado aqui, normalmente, o que a gente vai ter? A gente tem aqui bombas de... Opa, perdão. Deixa eu manter isso aqui. Eu vou ter aqui, ó, bombas de sódio, potássio. Beleza? Desse lado aqui. O que a gente tem que fazer para reabsorver água lá no túbulo renal, galera? O hormônio ADH normalmente vem lá e abre as aquaporinas, torna o túbulo permeável à água. Mas o hormônio aldosterona, produzido ali pela suprarrenal, no córtex da suprarrenal, né? Ou da adrenal, ele vai estimular essas bombas de sódio e potássio. O que a gente vai fazer? Vai transportar sódio lá para a corrente sanguínea, deixando o lado externo aqui hipertônico, ok? Logo, a tendência é o quê? Se o lado externo ficou hipertônico, a água passa por osmose para cá, beleza? Legal. Então, como é que fica aqui dentro agora desta célula epitelial? A quantidade de sódio aqui fica baixa. Então, o que eu vou ter aqui deste lado aqui? Eu vou ter aqui um transportador, né, proteínas, né, ou canais, que transportam passivamente o sódio aqui para dentro. Porque se o sódio agora foi esvaziado, se a célula foi esvaziada de sódio, agora aqui dentro a concentração está baixa, dentro da célula epitelial. Então, o sódio que vem no filtrado, ele passa aqui para dentro. Só que esta proteína aqui, ela pode fazer o que a gente chama de cotransporte, tá? Vai transportar o sódio e vai transportar junto a glicose. É como se fosse assim, ó, peguei aqui uma proteína e eu tenho aqui uns espacinhos. Ah, aqui liga sódio, aqui liga sódio, aqui liga glicose. E aí, quando essa proteína girar, ela vai acabar transportando tanto o sódio quanto a glicose aqui para dentro, tá bom? Essas proteínas, elas são conhecidas dentro da biologia, tá, gente? A gente vai chamar elas de SGLT, do tipo 2.
tá? Essas que tem aqui no rim. Vocês precisam saber disso? Não, tá? Aqui ainda vai ter um outro tipo de proteína muito famoso, que é do tipo GLUT, que vai transportar a glicose, tá? Já que a glicose agora vai entrar, vai ficar mais concentrada aqui, tende a passar pelo gradiente de concentração para fora. Mas por que a gente diz que é um processo com gasto de energia? É um gasto de energia secundário, porque eu precisei ativar essa bomba de sódio e potássio para isso tudo aqui acontecer, entende? Então, não tem um gasto de energia direto no transporte da glicose aqui, mas eu tenho um gasto de energia secundário. Por isso que esse cotransporte aqui, ele é um cotransporte que acaba exigindo ali energia no total, né, no final do processo. Show? Eu acabei explicando ali do modo direto simples. A gente sabe que reabsorção de glicose é no túbulo contornado proximal, a maior parte, tá? Por que que ajuda, né? Por que que o medicamento ajuda? Porque ele diminui a glicemia, mas a gente entendeu aqui esse cotransporte de um modo um pouco mais específico. Precisa entender pra caramba isso? Não, gente, não. Pelo resto do denunciado, você mata com conhecimento básico de ensino médio, tá? Então, aqui, ó, região do néfron, túbulo contorcido proximal, contornado, né? Túbulo proximal. Explicação. Ao impedir a reabsorção de glicose nos rins, a glicose será eliminada na urina, o que reduz seus níveis no sangue, tá? Direto e objetivo, a resposta não exigia grandes conhecimentos do que é GLUT, SGLT, não exigia, tá? Mas é só para vocês. Eu sei que vocês gostam, né? A galera da medicina gosta aí de informações. Então, tá aí, só para você fechar o teu conhecimento bonitinho. Questão de número 7, gente. Ao longo da evolução, algumas espécies vegetais se especializaram na captura de insetos, tá? Então, normalmente são aquelas plantas insetívoras, né, ou carnívoras. Pesquisas recentes mostram similaridades funcionais entre o tubo digestório de animais e as folhas armadilha das plantas carnívoras. Observe no gráfico a variação de pH de determinadas secreções digestórias produzidas por diferentes animais e por dois gêneros de plantas carnívoras. Galera, então essas aqui são as plantas carnívoras, né? Essa e essa. E aqui a gente tem o tubo digestório dos animais. O que a gente vai reparar, gente? Vamos botar aqui um 7. O 7 é o neutro, né? A maior parte das secreções digestórias, tanto de animais quanto das plantinhas aqui, fica num pH ácido, né? pH ali abaixo de 7. Olha que interessante. Só que tem uma coisa, né? Planta é uma coisa, animal é outra. Eles não têm ancestrais comuns próximos. Tu concorda comigo? Né? É, então, cada um evoluiu ali a partir de um ancestral totalmente diferente um do outro, tá? Então, ele vai falar o seguinte, ó, com base nas informações apresentadas, cite duas funções digestórias não enzimáticas das secreções produzidas por todos esses indivíduos. Olha só, o fato de ser ácido ajuda em muitas coisas. Primeira função, quando a gente se alimenta, a gente acaba ingerindo micro-organismos patogênicos, tá? Então, uma das funções que a gente vai ter ali é o quê? É justamente a gente ter a morte desses micro-organismos que podem ser patogênicos. Segundo, né? Pode ajudar no próprio processo digestivo, né? A gente pode ter ali uma hidrólise ácida, né, acontecendo. A gente pode ter também a ativação de proenzimas. Por exemplo, no caso do homem, né, a gente tem lá no estômago a pepsina, que atua digerindo proteína, só que ela fica na forma inativa dela, pepsinogênio. Quando o pH diminui pela liberação de ácido clorídrico do suco gástrico, a gente ativa o pepsinogênio em pepsina. Entende? Então, a ativação de proenzimas e enzimas ativas é mais uma função. E até mesmo ter a manutenção do pH ideal para aquela enzima funcionar, porque fora daquela faixa de pH, a enzima tende a desnaturar. Então, você poderia ter colocado qualquer uma dessas coisas, beleza? Aí ele fala o seguinte, em seguida, indique o fator ambiental que, ao longo da evolução, gerou uma pressão seletiva resultando no modo de alimentação das plantas carnívoras. Isso aqui é uma outra questão que é direta, é um conhecimento direto e vocês têm que ter. Por que tem planta carnívora? Se a danada da planta ela faz fotossíntese, por que ela tem que ficar comendo bicho? Gente, na fotossíntese, o que a planta produz? A planta produz carboidratos, açúcares, beleza? Mas nem só de carboidrato vive uma planta. Ela também precisa de outros componentes, tá? Como, por exemplo, o quê? Proteínas. E proteínas, ela vai
produzir a partir dos aminoácidos, e aminoácidos precisam de nitrogênio. Como é que uma planta consegue nitrogênio? Ciclo do nitrogênio, né, galera? Vem lá, as bactérias fixam o nitrogênio na forma de amônia, que vai ser convertido em nitritos, nitratos, e aí esses nitratos são absorvidos pelas raízes das plantas e vão parar nas plantas, ok? O lance todo é que se uma planta está precisando comer um inseto, que é altamente proteico, diga-se de passagem, né? Se você quiser complementar a tua dieta de proteínas aí, pega aí umas lagartinhas, né? Gordinhas, bota no teu prato, né? Você vai ter aí uma dieta de proteína viscosa, mais gostosa. Agora, se a planta está precisando comer um inseto, é porque o solo não deve estar muito maneiro de nitrogênio. Beleza? Então, normalmente são plantas adaptadas a solos pobres em nitrogênio. Então, o fator, né, ambiental que que fez essa pressão seletiva para fazer a planta comer inseto é solo pobre em nitrogênio, ou em proteínas, ou em compostos nitrogenados, ou em aminoácido, qualquer uma dessas coisas que venha remeter ali ao nitrogênio, tá? Aqui, as funções, né, no caso ali da planta, matar a presa, a própria acidez mata a presa, ativar proteases, inibir o crescimento microbiano, né? No nosso caso é para impedir doenças, no caso dali pode ser também bactérias que prejudiquem a planta, né? Tornar o pH ótimo para ação de enzimas digestórias. Foi? Legal! Questão de número 8. Os lagartos Mabuia SP, encontrados nas Américas do Sul e Central, possuem placenta bem desenvolvida, semelhante à de humanos. Olha só, gente, lagarto. Lagarto normalmente é réptil, né? Então, você tem aqui um grupo, né? Répteis, e de repente você tem aqui mamíferos, placentários. Beleza? São dois grupos totalmente diferentes. Ah, Mário, mas os mamíferos não vieram dos répteis? Vieram, mas assim, uma linhagem lá de trás, né? E os répteis não têm placenta. Inclusive, se você for ver, né, uma linhagem de répteis pode ter dado aqui origem a mamíferos, tá? Mas o primeiro mamífero que a gente vai ter aqui são os mamíferos que botam ovo, tá? A gente vai ter ali os mamíferos que a gente vai chamar ali de prototérios, que é ornitorrinco, équidna, que são animais. A équidna, inclusive, apareceu aqui, tá, gente? É esse bichinho aqui, ó. A équidna é um mamífero primitivo, tá? É ali um mamífero monotremado, ou, como vocês conhecem também, aí um prototério, né? Ele bota ovo, ele não tem placenta, entende? Então, nem os primeiros mamíferos tiveram placenta. Então, aqui é como se uma outra linhagem de répteis tenha dado origem a um grupo de répteis com placenta. Então, um negócio totalmente diferente, né? Então, aqui, a origem da placenta desses lagartos em mamíferos placentários está associada a genes que foram herdados de retrovírus. Sabe-se que os primeiros mamíferos não apresentavam placenta. Indique o processo evolutivo responsável pelo surgimento independente dessa estrutura nos mamíferos placentários e nos lagartos. Ou seja, eles não tiveram um ancestral comum. Galera, quando a gente tem um processo aqui de analogia, por que eu chamo de analogia? Esses órgãos aqui, a placenta, nos répteis e nos mamíferos, são órgãos análogos. Por que análogos? Eles não têm a mesma origem embrionária, beleza? Foi originado lá no réptil, foi originado no mamífero, e elas não têm complementariedade, elas podem ter a mesma função ali parecida, né? Mas vieram de ancestrais totalmente diferentes, então são órgãos ali análogos, beleza? Então, são funções independentes, não têm um ancestral comum. Logo, por que eles acabam, mesmo não tendo, mesmo sendo tão diferentes, tendo ali uma característica em comum? Né? Porque eles estão, provavelmente, sobre a mesma pressão seletiva. E, de alguma forma, o aparecimento de placenta foi vantajoso, tanto nos répteis, nesses lagartos mabuia, quanto nos mamíferos. Beleza? E aí a seleção natural falou, opa, vamos manter isso aqui. Beleza? Então, eles provavelmente estão sob a mesma pressão seletiva. Então, o que aconteceu aqui, quando eu tenho espécies diferentes que vão ter
uma convergência para uma característica em comum por conta da pressão seletiva, eu vou ter aqui um processo que a gente chama de convergência adaptativa ou evolutiva, ok? Então, quando ele fala indique o processo evolutivo responsável pelo surgimento independente, a gente vai ter aqui a convergência adaptativa. Show? Depois ele pede, aponte ainda duas funções da placenta que representam vantagens evolutivas não encontradas em mamíferos ovíparos. Qual é a vantagem de ter placenta, galera? É você ter maior nutrição ali dos filhotes, beleza? Não depender de produzir muito vitelo, beleza? Então, você pode colocar ali tudo aquilo que tem de vantagem, né? Passagem de anticorpos, passagem de nutrientes, passagem de hormônio, comunicação materno-fetal, proteção, até a proteção do embrião, né? Beleza? Seriam vantagens ali de se ter uma placenta, ok? Processo evolutivo aqui, ó, convergência adaptativa ou evolutiva, analogia, também chamada de homoplasia, tá bom? Não é um nome tão comum, mas poderia ser também. Foi, galera, questão de número 8. Foi. Questão de número 9. Vou bem a minha aguinha aqui, só para a voz ficar legal. Alguma dúvida até aí, galera? Ou tudo de boa? Vamos lá. Ó, o cabotegravir, olha que nome estranho, é um medicamento aprovado pela Anvisa como parte de uma estratégia de profilaxia pré-exposição, né, que a gente chama de PrEP aqui, contra vírus HIV. A PrEP consiste no uso de antirretrovirais por pessoas não infectadas, mas com alta vulnerabilidade ao vírus. O medicamento, o que é uma pessoa não infectada com alta vulnerabilidade ao vírus? Às vezes, é uma pessoa que trabalha com pacientes HIV positivo, faz procedimentos ali de injeção e tal, ou seja, tem um risco ali de acabar se furando, se contaminando, né? Aí ele fala, o medicamento pertence à classe dos inibidores da enzima integrase e deve ser utilizado somente por indivíduos confirmados como HIV negativos. Explique de que modo o cabotegravir atua na prevenção do vírus HIV e porque, em termos evolutivos, só deve ser utilizado por indivíduos HIV negativos, em termos evolutivos, tá, gente? Olha só, como é que ele previne? Vamos entender o seguinte, o HIV, ele é um retrovírus, beleza? Como todo retrovírus, ele vai ter ali algumas enzimas, algumas proteínas importantes. Duas delas que vocês conhecem bem, pelo menos umas vocês conhecem bem, que é a transcriptase, transcriptase reversa, ok? Transcriptase reversa. A outra é essa enzima integrase. E os nomes, eles são, às vezes, um pouco lógicos, né? O que faz uma transcriptase reversa? Uma transcrição ao contrário. Por quê? Porque esse vírus aqui, como ele é um retrovírus, ele é um vírus de RNA, beleza? E o que a transcriptase reversa vai fazer? Ela vai fazer a conversão de RNA em DNA, beleza? No caso aqui do HIV, é produzido inclusive um DNA fita dupla. Show? Um DNA fita dupla. E qual é a estratégia desse vírus? Ele vai pegar aqui, ó, vamos dizer que isso aqui seja o DNA da célula hospedeira, tá? O que a gente tem que fazer? Pegar esse DNA fita dupla, o do vírus eu vou fazer assim, ó. Vou fazer assim só para ficar diferente. Ó, tem um DNA fita dupla do vírus e eu tenho que integrar este DNA ao DNA da célula hospedeira, no caso aqui das células do linfócitos T, CD4, ok? Ou seja, para fazer essa integração aqui, o que eu vou usar? Uma enzima integrase. Então, o que essa enzima faz? Ela corta o DNA da célula hospedeira no pedaço que eu quero, vai, então, abrir aqui um espaço para integrar e colocar o material genético viral aqui, beleza? Então, esse é o papel dela. Então, o que normalmente, galera, os antirretrovirais fazem, né? Impedem a replicação dos retrovírus. Como? Ou sendo inibidores da transcriptase reversa,
ou sendo inibidores da integrase. Se você inibe ou a transcriptase reversa ou a integrase, você impede que esse ciclo daqui aconteça, que a gente faça a transcrição reversa e que integre o material genético viral ao material da célula hospedeira para começar ali a ser, então, depois traduzidas, né, transcrito RNAs mensageiros, traduzidas proteínas para formar novos vírus, entende? Então, é assim que o medicamento atua, né, impedindo que o material genético do vírus se integre ao material genético da célula hospedeira, ok? Depois ele fala lá, por que, do ponto de vista evolutivo, a gente só pode usar no cara que é HIV negativo. Eu não posso ficar usando isso daqui no cara que é HIV positivo, tá? Vou te dar uma explicação de uma outra maneira. Por que a gente não pode ficar tomando indiscriminadamente antibiótico? Toda hora sair tomando antibiótico, qualquer coisinha tomando antibiótico. Porque se você ficar tomando antibiótico indiscriminadamente, o que você vai fazer? Matar as bactérias menos resistentes e selecionar as bactérias mais resistentes. Ou seja, se você tomar errado, indiscriminadamente, antibióticos, você vai se fazer uma seleção de bactérias muito resistentes e vai chegar uma hora que aquele antibiótico ali já não dá mais conta. Beleza? Aqui é exatamente a mesma coisa. Se a gente pegar esse medicamento e ficar usando no cara que é HIV positivo, o que você vai acabar fazendo? Eliminando os vírus menos que não tem nenhum tipo de adaptação para burlar essa estratégia, beleza? Os menos resistentes a esse medicamento. E aí vai acabar selecionando vírus HIV que, porventura, por alguma mutação, podem não ser tão dependentes dessa enzima integrase. E aí esses vão se multiplicar e passar a ser o padrão de vírus HIV, beleza? Então, na resposta aqui, olha que interessante a explicação. Ao ser utilizado em indivíduos HIV negativos, reduz-se o risco de seleção de vírus resistentes ao medicamento. Beleza? E aqui a explicação de cima, né, do anterior. Ó, o que o medicamento faz? Impede a inserção do DNA, ou seja, material genético viral, no DNA humano. Foi? Espero que tenha ficado claro e vamos para a questão de número 10. Tá lá. Herbicidas, substâncias químicas utilizadas na agricultura para o manejo de plantas daninhas, podem ser classificados em dois tipos, os de contato e sistêmicos. E, galera, o que é um herbicida? É um tipo de pesticida, de agrotóxico, que mata ervas, plantas, né? Por que a gente faz isso? Porque quando eu quero, eu tenho uma planta aqui do meu interesse que eu quero cultivar. Só que tem uma outra plantinha aqui que fica nascendo perto dela. E essa outra plantinha aqui compete por recursos, né? Compete por espaço, por água. Não quero. Então eu vou jogar aqui um herbicida que vai matar só essa plantinha aqui, mas a planta do meu interesse não. Beleza? E aí ele fala, tem o herbicida de contato e o sistema. Os de contato agem somente no local da aplicação, tá? Ou seja, vou aplicar aqui na folha dele, vai agir só na folha, tá? Os herbicidas sistêmicos são absorvidos e transportados para diferentes partes do vegetal por meio de seus dois vasos condutores, o xilema e o floema. Nomeia a primeira barreira encontrada pelos herbicidas sistêmicos aplicados nas folhas. Gente, olha só, nas folhas, né? Ao penetrarem na epiderme vegetal. O que vai ter aqui cobrindo a epiderme que acaba sendo uma barreira, gente? A cutícula. A cutícula, que é uma estrutura feita de uma substância chamada de cutina, que impermeabiliza, que cobre ali a folha, beleza? Então, vai ser uma primeira barreira para impedir que o herbicida penetre ali com facilidade na folha, tá bom? Depois ele fala, em seguida, indique o vaso condutor que permitirá um transporte mais eficiente para a ação desse tipo de herbicida, justificando sua resposta. Olha só, gente, aqui você tem que conhecer o papel do xilema e do floema. Qual é o papel do xilema? É transportar seiva bruta. Seiva bruta nada mais é do que água mais sais minerais que estão aqui no solo. A seiva bruta entra pela raiz e é transportada para as partes altas da planta, para a copa da árvore. Inclusive, a transpiração nas folhas é o mecanismo principal que faz com que essa água seja puxada numa coluna d'água para cima, ok? Então, o xilema faz isso.
Agora, já ou seja, o xilema ele tem um fluxo unidirecional, beleza? Unidirecional. Ele vai sempre das partes baixas para as partes altas da planta. Já o floema transporta seiva elaborada. Então, imagine que tenho folha aqui, tenho folha aqui, tenho folha aqui, tenho folha aqui, tenho folha aqui. O que o floema vai fazer? Ele vai pegar a seiva elaborada, que é o quê? Água com açúcar, e vai transportar pela planta. Só que o floema, ele já não é unidirecional, ele já é bidirecional. Por quê? Ele pode transportar da folha para órgãos consumidores, entende? Então, ele pode transportar da folha para baixo, mas ele pode também transportar da folha para cima, tá? Ou seja, tem que chegar no órgão consumidor. Então, a glicose que é produzida aqui pode subir ou pode descer. Então, o floema ele vai acabar tendo mais eficiência no transporte desse herbicida para todas as partes da planta e com mais rapidez, já que ele tem esse fluxo aí bidirecional, ok? Foi, galera? Meu povo, com isso a gente matou a questão 10, olha lá. Barreira, cutícula, vaso, floema, também chamado de tubos crivados, tá? E também chamado aqui, né, tubos crivados, e a justificativa. Os herbicidas transportados pelo floema se movem tanto para o sistema radicular, ou seja, para a raiz, né, quanto para os ramos jovens, beleza? Ou seja, vai para várias partes. O floema tem uma distribuição maior, ou ainda, o xilema tem uma distribuição menor. O xilema só transporta na direção apical, né? O xilema vai só para o ápice da planta, ali, ó, para a parte de cima da planta, beleza? Então, essas seriam as respostas. E com isso, nós fechamos a prova de 2024 da UERJ específica, exame discursivo. Beleza, galera?